O Grêmio fez 3-0 no São Paulo e pode se salvar da Série B, mas mesmo se não caírem, já fizeram uma campanha humilhante, ficando a um passo de sua terceira queda na história. Então nesse vídeo eu vou mostrar como aconteceram todos os rebaixamentos do Grêmio. Bora! E aí, mundo! Tudo certo? Meu nome é Jonatas e nesse vídeo eu vou contar como aconteceram os rebaixamentos do Grêmio e falar da campanha deles no Brasileirão de 2021, que realmente, caindo ou não, já ficou pra história. E pra contar sobre a primeira queda desse time gaúcho, temos que voltar bastante tempo, lá pra 1991. Sim, há um tempão. O Grêmio foi um dos primeiros grandes a cair, e assim como hoje, foi no momento que ninguém esperava acontecer. Pra tu ter noção, nos anos 80, os caras ganharam tudo. Eles foram campeões brasileiros em 81, ganharam a Libertadores e o Mundial de Clubes em 83, levaram a Copa do Brasil em 1989 e a Supercopa do Brasil em 90. Sim. Aí se no cenário nacional ganhavam muita coisa, no estadual dominavam mais ainda. O Grêmio chegou a ganhar o título gaúcho 6 vezes seguidas. E no ano de 1990, por muito pouco não foram campeões brasileiros. Pois é, lá em 90, 91 e tal, o Brasileirão era feito com uma tabela só de 20 clubes, onde depois de cada um se enfrentar uma vez, os melhores iam pro mata-mata. Aí em 1990, o Grêmio foi um dos melhores times daquela primeira fase e só perdeu na semifinal pro São Paulo. Então quando chegou o ano de 1991, eles eram os favoritos pro título. O time teve pouquíssima alteração de um ano pro outro e contavam com jogadores que chegaram a ser convocados pra seleção, como o Maurício e o Assis, irmão de Ronaldinho, além de Nilson e companhia. Mas se o time do Grêmio era muito bom no papel, em campo não foi bem assim. Depois de uma vitória no primeiro jogo, os caras tomaram 4-2 do Atlético Paranaense na segunda rodada e a partir daí foram piorando cada vez mais. Tipo, ninguém esperava que iam cair, porque dos 20 clubes, só 2 eram rebaixados. Não era Z4, era Z2. Pensa, só que quando foi passando o tempo, o que parecia impossível de acontecer foi virando realidade. O time simplesmente não engrenava e uma coisa levava a outra. Perdiam um jogo, a derrota aumentava a pressão e perdiam de novo. Nem os dirigentes do clube entendiam do porquê daquela crise, que mesmo com troca de técnico não resolvia. Então chegou na última partida, na 19ª rodada, e se encontravam na 18ª posição. Iam precisar ganhar a última partida para escaparem. Mas aí, no último jogo contra o Botafogo, os caras repetiram a atuação que vinham fazendo ao longo da temporada. Tomaram 3-1 e terminaram o Brasileirão em 19º lugar de 20. Só não ficou em último pelo saldo de gols. Em 19 partidas, os caras só ganharam 3, empataram 6 e perderam 10. Saldo de 9 negativos e pela primeira vez um campeão mundial caía para a Série B. A história do futebol brasileiro registra que o Grêmio porto-alegrense está hoje sentindo o gosto amargo de não conseguir dentro do campo a classificação para o próximo Campeonato Brasileiro de Futebol. Que vexame. Aí tá, depois de caírem pra B, no ano seguinte conseguiram voltar à elite e aquela queda vergonhosa foi ficando no passado. Eles se recuperaram tão rápido que em 94 ganharam a Copa do Brasil, em 95 sua segunda Libertadores e em 1996 levaram a Série A. Ganharam o Brasileirão, mano. Além da Recopa Sul-Americana. Como pode ter crescido tanto? Impressionante. Então parecia que nunca mais iam cair. Aí o tempo foi passando com o Brasileirão mudando de formato toda a vida e finalmente em 2003 chegou a era dos pontos corridos. Pela primeira vez o Brasileirão não ia ter mata-mata. Mas bem nessa época que começou o novo formato, o Grêmio estava passando por muitas crises financeiras. Uma empresa chamada ISL, que tinha uma parceria milionária com o clube, faliu em 2001. Então o Grêmio deixou de receber muito dinheiro, tá ligado? Aí a crise foi piorando cada vez mais e em 2003 mesmo, os caras já quase caíram. Se salvaram na última rodada. Mas ao invés de aprender com os erros, no ano seguinte foram piores ainda. Em 2004, o Brasileirão tinha 24 clubes, com os 4 últimos sendo rebaixados. E o Grêmio, passando por crises, teve novos jogadores chegando, como o goleiro Tavarelli, que foi campeão da Libertadores com o Olímpia em 2002,
2022 e jogava pela seleção paraguaia, Michel Bastos, emprestado do Atlético Paranaense, Felipe Melo, que estava praticamente no início de carreira, além de outros jogadores como o zagueiro Balói, atacantes Christian, Cláudio Pitbull, entre outros. No papel, não era uma equipe fraca, mas no Brasileirão só deram vergonha. Na real que no início até golearam o Corinthians por 4-0, mas aí, na rodada seguinte, foram eles que levaram 4-0, dessa vez do Goiás. Aí no Campeonato Gaúcho, foram eliminados por um time chamado Ubra. Então o técnico dos caras, Adilson Batista, foi demitido junto com a direção de futebol do clube. E depois dele veio outros caras, como José Plain e Cuca, mas os dois também foram demitidos. Pois é, quando um clube começa a demitir assim, é sinal de que coisa boa não vem. Até que por último chegou um tal de Cláudio Duarte, o mesmo que tinha levado o time pra zona de rebaixamento lá em 91. Que escolha, hein? Mas essa troca de treinadores não resolveu nada o problema do time, que em 46 jogos daquele Brasileirão, ganhou só 9, empatou 12 e foi derrotado 25 vezes. Sim. Então depois das 46 rodadas, o Grêmio fez simplesmente a pior campanha daquela edição. Ficou em 24º lugar, na lanterna do campeonato, com um saldo de 20 negativos e caiu de uma forma vergonhosa. Mas eles foram insuficientes para superar a decepção e a tristeza. O Grêmio, em 2005, vai disputar a segunda divisão. Fico triste em não poder ajudar o Grêmio a tirar da zona do rebaixamento e, consequentemente, da segunda divisão. Então o Grêmio disputou a segunda divisão pela segunda vez e foi o campeão da Série B. O tricolor gaúcho estava de volta à elite do futebol. E de novo, se reestruturaram muito rápido. Logo na primeira temporada de volta para a Série A, em 2006, já terminaram em terceiro lugar, foram para a Liberta e nessa Libertadores alcançaram a final. Foram vices da América, mano. Só perderam pro Boca. E fica no vídeo que eu ainda vou contar pra vocês a trajetória do Grêmio no Brasileirão de 2021, como ficaram nessa situação. Então tá, aquela queda de 2004 ficou no passado e o Grêmio foi conquistando títulos gigantes. Alguns anos depois, em 2016, levaram a Copa do Brasil e em 2017 a terceira Libertadores. Sim, o técnico e ídolo do clube, Renato Gaúcho, levou o Grêmio pra mais um auge em sua história. O cara ficou no comando do clube por 5 anos, um negócio muito raro aqui. E na temporada 2020, o Grêmio terminou em sexto no Brasileirão e foi vice da Copa do Brasil. Só que pra muita gente, o ciclo do Renato Gaúcho já devia ter acabado, tá ligado? Mesmo assim, ele ficou pra temporada 2021. E o primeiro desafio do Grêmio nesse ano era se classificar pra fase de grupos da Liberta. Mas os caras acabaram perdendo os 2 jogos contra o Independiente del Valle e foram eliminados. Então o Renato Gaúcho, depois de 5 anos, saiu do clube. Antes mesmo de acabar o estadual e começar o Brasileirão, ele saiu para ser substituído por Thiago Nunes. O Thiago era um nome interessante, porque foi campeão da Copa do Brasil e da Sul-Americana com o Atlético Paranaense. E diferente do que foi em 2004, o Grêmio começou a temporada com uma boa situação financeira e uma baita estrutura no clube. Então conseguiu trazer nomes de peso para tentar brigar por títulos, como o lateral Rafinha e o Douglas Costa, que em fevereiro tava só no Bayern de Munique. E mesmo se não contassem com esses caras, ainda assim seria um timaço, que já tinha o Pedro Jeromel, Bruno Cortez, Kahneman, Ferreirinha, Jean-Pierre, o experiente Diego Souza, entre outros jogadores. Aí em maio, o tricolor superou seus rivais para ganhar o Campeonato Gaúcho. Foi campeão estadual e todo mundo achou que o Super Grêmio ia disputar todas as taças. Mas aí, quando começou o Brasileirão, já tomaram um balde de água fria. Perderam o primeiro jogo pro Ceará. Depois perderam também pro Atlético Paranaense, pro Sport, pro Juventude e tudo mais. Aí com o Grêmio sem ter ganhado nenhum jogo ainda, o Thiago Nunes foi demitido. E para substituir ele, chamaram um cara sem muita experiência, o Filipão. O Felipão já tinha passado pelo Grêmio nos anos 80, anos 90 e tudo mais. Aí com ele, na 10ª partida do campeonato, o Grêmio finalmente ganhou um jogo. Mas o Filipão não durou muitas partidas. O principal objetivo, que era tirar o time da zona de rebaixamento, ele não conseguiu. Mesmo que tenha chegado mais reforços ainda, como o Hamilton Campaz e o Borra, depois de mais uma série de resultados ruins, o Felipão foi demitido também. Então, assim como foi lá em 2004, o Grêmio ia em busca do 4º treinador na temporada. E o nome escolhido para tentar dar uma última esperança era Wagner Mancini, que tenta até a última rodada salvar o time do seu 3º rebaixamento na história. Aí, né, todo mundo fica tentando entender quais são os culpados dessa crise toda. Tem gente que diz que um
dos culpados é o Renato Gaúcho, que estava há muito tempo no clube e quando saiu deixou um buraco. Outros falam que são os jogadores e outros também dizem que é uma mistura de resultados ruins com momentos de azar. Mas uma coisa é fato, ninguém esperava ver essa equipe nessa situação. O Grêmio começou o ano como um dos favoritos pra tudo e ficou o ano todo na zona de rebaixamento. Talvez no momento que tu tá vendo esse vídeo, ou o Grêmio já caiu pela terceira vez em sua história, ou se safou na última rodada. Mas é por esses motivos que o Brasileirão é um dos campeonatos mais disputados e imprevisíveis de todos. É loucura. E aí, em qual posição o teu time tá no Brasileirão? Coloca nos comentários. E se curtiu esse vídeo, dá uma olhada nos outros que eu já postei. Sei que vai curtir muito. Então beleza, valeu e tchau!